Bom, gente, então, eu gostaria de agradecer, antes da gente dar início, a presença de todos que estão aqui assistindo, a defesa de doutorado da estudante Débora Souza Soldati Lacerda, que vai defender a sua tese, que é intitulada Relações filogenéticas de Pseudostigmate, Odonato zygoptera e Taxonomia de Mephistogaster Hamburg e Platystigma Kennedy. E eu gostaria, em especial, de agradecer a presença da nossa banca examinadora, que muito gentilmente cedeu o seu tempo para vir aqui avaliar o trabalho da Débora. E eu gostaria de agradecer, então, em ordem alfabética, a professora Adalberto José dos Santos, um dos nossos membros internos, aqui da nossa pós, o professor Adolfo Cordeira Ribeiro, da Universidade de Vigo, o professor Almir Rogério Pepato, também membro da casa, e o professor Frederico Falcão Salles, da Universidade Federal de Viçosa. Muito obrigada a vocês, e gostaria também, claro, de agradecer às nossas suplentes, a professora Lucília Souza Miranda, que também é membro da nossa casa, e a professora Paula Caetano Zama, que é professora da UEM. Muito obrigada a todos. E, então, dito isso, eu vou passar a palavra para a Débora, que vai ter até 50 minutos para concluir a sua apresentação. Então, quando você estiver pronta, pode dar início, Débora. Desculpa, deixa eu só falar uma coisa. Eu queria pedir a todos que mantivessem, durante a apresentação, os microfones desligados, e eu vou pedir para todos também, só para evitar problemas com a internet, que mantivessem, nesse momento da apresentação, as câmeras desligadas, por favor. Deixa só a Débora com a câmera ligada para diminuir um pouquinho o uso da banda e evitar problemas com a internet, tá bom? Obrigada, gente. Então, Débora, vai lá. Obrigada. Boa tarde, bom dia a todos. Meu nome é Débora, quem não me conhece, e eu vou apresentar, então, a minha tese de doutorado, intitulada Relações filogenéticas de Pseudostigmatidae e Taxonomia de Mephistogaster e Platistigma. Eu fui orientada pela professora Lika Haseyama, pelo programa de pós-graduação da UFMG. Então, a tese ela foi dividida em 2 capítulos, sendo que no capítulo 1 foram feitos 2 estudos. Um dos estudos apresenta a posição filogenética de Pseudostigmatidae, utilizando dados morfológicos moleculares e dados morfológicos e moleculares combinados. E o estudo 2, ele apresenta as relações filogenéticas entre gêneros e espécies de Pseudostigmatidae, com base nos mesmos dados do estudo 1. E o capítulo 2 apresenta a taxonomia de Mephistogaster e Platystigma, que são gêneros da família Pseudostigmatidae. Então, aqui na apresentação, eu vou mostrar uma introdução geral para os 2 capítulos e os estudos, e depois eu vou trazer os resultados de cada um deles. Então, a ordem Odonata, ela possui mais de 6.300 espécies conhecidas, com uma distribuição no mundo todo, exceto na Antártica. Ela é composta por 3 subordens: Anisozygoptera, que tem uma família, Zygoptera, que possui 33 famílias, e Anisoptera, com 12 famílias. Aqui eu vou tratar da subordem Zygoptera, e especialmente de 3 famílias, uma delas Pseudostigmatidae, que é composta por 7 gêneros e 24 espécies, com distribuição neotropical, sendo uma espécie que ocorre no leste da África, Cyanagrionde, com 99 gêneros e 1.143 espécies, com uma distribuição cosmopolita, e Protoneuride, com 26 gêneros e 273 espécies, com distribuição neotropical na África, parte da Ásia e Oceania.
Então, aqui eu vou trazer as principais características de cada família, só para a gente conhecer um pouquinho cada uma delas. Então, Protoneuridae é uma família na qual as espécies são encontradas em ambientes lóticos, que são ambientes, né, onde tem correntes de água, como rios, riachos. Elas possuem uma característica no qual essa região aqui pintada de verde é uma célula chamada quadrângulo, e a aresta ela forma um ângulo de 90 graus. Além disso, a distância da base da asa até a primeira veia antinodal, que é essa, é 2 vezes ou igual ao comprimento da distância entre a primeira veia antinodal e a segunda veia antinodal. O que aconteceu? Minha apresentação parou. Agora saiu da apresentação. Voltou. Voltou? Ok. Voltou. Desculpa, gente. Então, voltando aqui, ela, além disso, apresenta veia MP curta, que é indicada pela seta verde, e não tem a veia CUA, que se tivesse presente, o cursor não está aparecendo mais. Ok, que se tivesse presente estaria abaixo da veia MP. Além disso, ela possui uma placa supranal, que é uma modificação do epiprócto do macho, que fica entre os cercos, então não consigo mostrar. Esse é o último segmento abdominal, e aí entre os cercos tem essa estrutura, em alguns gêneros, né? E no caso do Xenagrionidae, são bichos que ocorrem em ambientes lênticos, como lagos, lagoas. Eles possuem um cerco num formato triangular, muitas vezes inclinado para baixo. As fêmeas possuem essa estrutura indicada pela seta, que são fossas mesopsternais, que ficam localizadas no tórax. E possuem também, as fêmeas também possuem esse espinho vulvar. E, no caso, Pseudostigmatidae, são espécies as quais as fêmeas ovipõem em fitotélmatas ou fitotelmatas, que são águas que se acumulam, né, em bromélias, em troncos de árvore, em comos de bambu. O comprimento total da asa é 4 vezes ou 5 vezes o comprimento da base da asa até o nó, indicado aí pelo X. Possuem também essa estrutura que é chamada de pseudostigma, que são essas células coloridas no ápice da asa. Possuem uma veia intercalar entre outras 2 veias, que são chamadas IR1 e RP1, e pelo menos uma fileira de células entre a veia CUA e a margem anal da asa. E, por fim, possuem um paraprócto rudimentar, que ele é pequeno, então não é possível visualizar aí. Então, Pseudostigmatidae, ela é composta por Anomisma, Coryphagrium, Megaloprepus, Mecistogaster, Microstigma, Pseudostigma e Platistigma, que são gêneros, né, que ocorrem na região neotropical, assim como no leste da África. No caso, no leste da África, apenas Coryphagrium grandes é encontrado lá. Também possui um comportamento alimentar diferente de todas as outras famílias, no qual elas capturam a presa diretamente em teias de aranha, né, podendo, inclusive, se alimentar da própria aranha. E, como eu já tinha comentado, as fêmeas ovipõem, né, nessas águas acumuladas em bromélias, em troncos de árvore, em comos de bambu. Então, aqui trazendo... falando um pouquinho de 2 gêneros que eu vou tratar deles no capítulo 2, Mecistogaster é composta por 5 espécies: Mecistogaster amalha, lineares, que é a espécie tipo do gênero, Lucrécia, modesta e ornata,
e elas possuem uma distribuição neotropical. São espécies de grande porte, com asas entre 5 e 7 centímetros e o abdômen de 7 a 14 centímetros. Possuem a característica de ter a presença de uma dobra interna no pênis, então aí essa dobra interna está localizada no segundo segmento do pênis, e o terceiro segmento do pênis é em forma de flagelo, como indicado na seta vermelha. O outro gênero que eu gostaria de destacar aqui é Platystigma, que é composto por Platystigma achique, Tumbucle, Jocaste, que é a espécie tipo do gênero, Martinese, Mínimo e Pronote, que possui uma distribuição na América do Sul. São espécies de pequeno a médio porte, a asa varia de 3 a 5 centímetros, o abdômen de 5 a 7 centímetros, e tem a característica do terceiro segmento do pênis ser em forma de placa, possuindo também espinhos, e não tem a dobra interna, a ausência de dobra interna que estava presente no outro gênero, Mecistogaster. E apesar, né, de nos últimos 20 anos terem tido os avanços no estudo filogenético de Odonata, incluindo, né, a subordem Zygoptera, ainda tem muitos questionamentos e dúvidas, né, em relação ao relacionamento, especialmente dentro da subordem Zygoptera. E esses estudos apresentam, tem algumas propostas, né, com dados morfológicos baseados em caracteres com problemas na sua construção, alguns estudos com dados morfológicos e moleculares que apresentam uma amostragem reduzida. A maioria das propostas anteriores apresentou apenas um conjunto de dados, ou morfológico ou molecular, e também a ausência de um estudo que inclua todos os gêneros e espécies de Pseudostigmatidae. Então, o objetivo, né, da tese foi inferir a posição filogenética de Pseudostigmatidae em relação a Senagrionide e Protoneuride, utilizando dados morfológicos moleculares e dados morfológicos e moleculares combinados, e reconstruir as relações filogenéticas entre os gêneros e espécies de Pseudostigmatidae com base nos mesmos dados. Então, em relação aos dados morfológicos, foi examinado o material do Centro de Coleções Taxonômicas do UFMG, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, do Museu de História Natural de Londres, do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Pará e do Laboratório de Sistemática de Insetos Aquáticos da Universidade Federal do Paraná. Esse material foi examinado sob lupa estereomicroscópica, assim como foi analisado imagens fruto, né, da microscopia eletrônica de varredura, e também foram tiradas fotos de estruturas utilizando uma câmera acoplada a uma lupa também. Então, para a construção dos caracteres, estes foram obtidos ou modificados de Allgrade e May, 2003, PESAC, 2008, INREN, 2003, assim como novos caracteres foram construídos, foram tratados como não ordenados e codificados de acordo com o método de contingência, e essa construção foi feita no programa Mesquite. No TNT foi feita a análise filogenética de máxima parcimônia, através da busca heurística, pelo método TBR. Foi apresentado uma análise com pesagem igual e com pesagem implícita, sendo que, no caso da pesagem implícita, foram usados 2 scripts. Um script do Mirande, juntamente com o Lazy, de Costa e colaboradores de 2020, e um script SetK desenvolvido por Salvador Arias, né? A escolha de usar os scripts foi para evitar escolhas arbitrárias, né, de valores de K. Então, na pesagem igual, foi fornecido suporte absoluto de Bremer e Bootstrap, na pesagem implícita, o suporte relativo de Bremer e Bootstrap, e o Enclada foi utilizado para editar essas árvores e
e adicionar, né, a otimização dos caracteres através dos critérios de transformação Arquitran e Deltran. Em relação aos dados moleculares, foi examinado o material do Laboratório de Ecologia da UFSCar e também foi adquirido material que estava disposto no GenBank, sequências, no caso, né? E também foram feitas coletas em alguns estados brasileiros, né? Que é um material fresco que foi usado para fazer extração de DNA, e esse material foi depositado no Centro de Coleções Taxonômicas da UFMG. Então, foram usados marcadores mitocondriais e nucleares, sendo um marcador nuclear, o 28S, e dois mitocondriais, o 16S e o CO1. Então, foram feitas extrações de 18 espécies, extração de DNA de 18 espécies, né, utilizando ali a musculatura das perninhas, de 1 a 2 perninhas, né, das libélulas, e esse processo foi feito no Laboratório de Biodiversidade e Evolução Molecular da UFMG, e foi usado o protocolo de fenolclorofórmio. Esse material passou pela PCR, e as amostras que tiveram, e aí foram adicionadas as amostras no gel de agarose para verificar aquelas que foram amplificadas, e as que foram amplificadas foram purificadas e foram enviadas para a empresa Mileus para sequenciamento. Então, no FINT-TV, assim que eu recebi as sequências, foi usado o FINT-TV para visualizar a qualidade dos cromatogramas e retirar as pontas das fitas que não apresentaram boa qualidade de leitura. No Sequent, foi feita a comparação da sequência forward com a reverse, para verificar a complementação das duas, e a correção de trechos com base na checagem de ambos os picogramas. No MAFT foi feito o alinhamento, no Trimol retirou as áreas de alinhamento ambíguo. O Ragnarok foi um algoritmo usado para detecção de possíveis táxons com posições instáveis, chamados ROGs. No Sequence Metrics foi feita a concatenação dos fragmentos de genes em uma única matriz, e o Partition Finder foi usado para o particionamento da matriz e a seleção dos modelos de evolução mais adequados ao conjunto de dados. E em relação aos dados moleculares e morfológicos e moleculares combinados, que eu estou chamando de MORMOL, foi feita a análise de inferência bayesiana no MrBayes, implementado no Cypress, e foi colocado o suporte de probabilidade posterior, sendo que valores abaixo de 0,5 tiveram seus ramos colapsados. No IQ-Tree foi feita a análise de máxima verossimilhança, apresentando o suporte de bootstrap ultra rápido e bootstrap não paramétrico. E no Figure-Tree foi usado para a edição das árvores, né, para o enraizamento delas e para a adição desses suportes. Então, foram analisados 67 táxons. Sempre que possível, foi incluído o gênero tipo da família, a espécie tipo do gênero, machos e fêmeas de cada espécie. Então, o grupo externo ele foi composto por 11 táxons, representantes das famílias Leschida, Megapodegrione, Calopterígide, Proteneuriide do Velho Mundo ou Oriental e Plactinemidae. E o grupo interno foi composto por 56 táxons de Cynegrionidae, Proteneuriide do Novo Mundo Ocidental e Pseudostigmatidae. Para molecular foram usados 4 táxons do grupo externo e 35 do grupo interno, o que representa 58% do número de táxons iniciais selecionados. O enraizamento da morfológica foi feito em Lesch's Pictus, e o enraizamento da análise de molecular foi feito em mesoquinemes singulares. Então, aqui, no estudo 1 especificamente, foi feito um teste topológico utilizando a matriz molecular,
Esse teste, ele força uma monofilia, gerando valores de verossimilhança marginal em unidades log, e o resultado é comparado com valores de verossimilhança marginal gerados sem restrição na topologia, usando o fator de Bayes ou Bayes factor. E então, foram feitos 2 testes, um teste estaticamente, para testar estaticamente a monofilia de pseudostigmátida, e outro para testar estaticamente a hipótese de Coryphagrium grandis como proximamente relacionada a Senegrione, onde eu vou mostrar mais para frente. Então, entrando nos resultados dos dados morfológicos, foram levantados 72 caracteres, 14 contingentes, 28 de machos e fêmeas, 8 de exclusivos fêmeas e 36 exclusivos de macho. Foram usados 46 novos caracteres e 26 da literatura, sendo 11 mantidos da forma original e 15 modificados. E foram levantados 6 caracteres da cabeça, 7 do tórax, 26 da asa, 16 do abdômen e 17 da genitália masculina. Então, aqui é o resultado da análise filogenética com dados morfológicos, usando máxima parcimônia, com pesagem igual. Essa é a árvore com censo de 16 árvores mais parcimoniosas, com 304 passos, e o consenso, ele não apresentou uma resolução para a relação entre Pseudostigmatida e as outras famílias, e aí foi feito uma análise de máxima parcimônia, usando pesagem implícita. Aqui no caso é a árvore usando o script do Mirande, juntamente com o script lazy, e aí foram encontradas 6 árvores mais parcimoniosas, com 314 passos. No caso desse script, ele te dá mais de um conjunto de árvores mais parcimoniosas, com diferentes valores de K. Então, o critério que eu usei para escolher um desses valores de K foi olhando aquele que possui o maior fit. No caso aqui, esse valor de K é igual a 3,126. Opa, desculpa. Então, Pseudostigmatida não é monofilético, já que Coryphagrium grandis está ali como grupo irmão de todas as outras famílias, e Senegrione é parafilético em relação a Protoneuride e Platinemididae. Então, olhando aqui mais de perto, uma das árvores mais parcimoniosas com a otimização dos caracteres, o que poderia ser sugerido é Coryphagrium grandis como ser transferido, né, para uma família chamada Coryphagrionidae, que já foi proposta por Beckley em 1995. E aí, né, só chamando a atenção que as bolinhas brancas são sinapomorfias ambíguas e as pretas sinapomorfias não ambíguas, e os outros pseudostigmatídeos compartilham de 5 sinapomorfias. Uma delas eu apresento aqui, que é a presença de um pseudostigma na asa anterior do macho, indicado pela seta vermelha. E também possui uma veia intercalar entre as veias RP1 e R1 na asa anterior, também indicado pela seta vermelha. Sendo que Coryphagrium grandis não apresenta, né, esse pseudostigma. No lugar, ele possui um pterostigma, e ele também não tem essa veia intercalar entre as veias RP1 e R1 na asa anterior. E aí, este é o resultado da análise de máxima parcimônia, com pesagem implícita, usando o script setk, que encontrou 3 árvores mais parcimoniosas, com 308 passos. No caso desse script, ele já te dá um valor de K ótimo, que aqui foi 10,239. E, né, considerando que quanto maior o valor de K, menor será o valor de fit. E o que a gente vê aqui é que Pseudostigmatida é um grupo monofilético, né? Coryphagrium grandis está ali como grupo irmão dos outros pseudostigmatídeos, e esse clado é grupo irmão de Senegrione, que permanece parafilético,
né, em relação à Platinamidide e Protoneuride. Então, aqui também dando um foco, né, nesse clado, esse clado ele compartilha 4 sinapomorfias. E eu gostaria de comentar aqui que o Toussaint e colaboradores, em 2019, eles fizeram um estudo no qual eles concluíram que Coryphagrium grandis, que é a única espécie que ocorre ali no leste da África, se originou independentemente dos pseudostigmatídeos, né, dos outros pseudostigmátidae, que são espécies que ocorrem na região neotropical. E ele fala que essa proximidade, essa relação próxima entre Coryphagrium grandis e os outros pseudostigmátidae se deve por uma convergência ecomorfológica, já que Coryphagrium compartilha com os outros pseudostigmátidae características morfológicas e também hábitat, tipo de hábitat, comportamentos, né, de oviposição e alimentar. Então, agora, os resultados da análise filogenética com dados moleculares. Aqui eu estou apresentando a árvore de máxima verossimilhança, já que não houve incongruência entre as árvores geradas pela análise de inferência bayesiana e a máxima verossimilhança. E pseudostigmátida não é um grupo monofilético, já que Coryphagrium grandis está inserido ali dentro de Xenagrionidae, né, e os outros pseudostigmátidae grupo irmão de Xenagrionidae mais Protoneuride. Foi, então, feito o teste topológico para testar a monofilia de pseudostigmátidae sem Coryphagrium grandis, e esse valor foi acima de 10, que, de acordo com a tabela do Bayes Factor, valores acima de 10 trazem forte evidência para aceitar a hipótese, né, que você está testando. Então, no caso aqui, deu 46,18, aceitando essa hipótese da monofilia de pseudostigmátidae sem Coryphagrium grandis. E também foi feito um teste para monofilia, forçando, né, a monofilia de C. grandis com Xenagrionidae, e também deu uma forte evidência para essa hipótese. Já em relação aos resultados das análises filogenéticas com dados morfológicos e moleculares combinados, aqui eu estou apresentando a árvore de inferência bayesiana e máxima verossimilhança, porque teve umas pequenas diferenças, né? Aqui no caso da inferência bayesiana, Coryphagrium grandis permanece inserido dentro de Xenagrionidae, e os outros pseudostigmátidae como grupo irmão de Xenagrionidae mais Protoneuride. Porém, na análise de máxima verossimilhança, Coryphagrium grandis está como grupo irmão ali dos Protoneurides, que estão inseridos em Xenagrionidae, né? E os outros pseudostigmátidae grupo irmão dessas outras famílias, considerando que os outros pseudostigmátidae possuem um suporte alto, né? Um elevado suporte. Então, as considerações finais desse estudo é que Coryphagrium grandis é um xenogrionídeo e que Pseudostigmatidae é uma família válida, né? Incluindo Coryphagrium grandis dentro de Xenagrionidae. E, indo para o estudo 2, dentro do capítulo 1, foram analisados 36 táxons. Da mesma forma, sempre que possível, inclui o gênero tipo da família, a espécie tipo do gênero, machos e fêmeas de cada espécie. O grupo externo foi composto por 13 táxons de Xenagrionidae e Protoneuride do Novo Mundo, e o grupo interno por 23 táxons, sendo incluídos todos os gêneros e espécies de Pseudostigmatidae, exceto o Platigma pronote, que é uma espécie descrita por uma fêmea, e é conhecido o único exemplar, né,
que é essa fêmea, e ela está num estado de conservação, não está num bom estado de conservação, então não foi possível levantar os caracteres, codificar os caracteres. Em relação ao molecular, foram usados 10 táxons do grupo externo e 18 do grupo interno, que representa 78% desse número inicial. E o enraizamento foi feito em Schinura fluviatilis, que é um Xenagrionidae. Então, foram levantados 67 caracteres, sendo 13 contingentes, 25 de macho e fêmea, 6 de fêmea e 36 de macho. 50 descritos 50 novos caracteres e retirados 17 da literatura, sendo 5 mantidos da forma original e 12 modificados. E aí levantou-se, então, 4 caracteres da cabeça, 6 do tórax, 1 de perna, 28 de asa, 12 do abdômen e 16 da genitália masculina. E este é o resultado da análise filogenética com dados morfológicos, usando máxima parcimônia, com pesagem igual, que resultou em 4 árvores mais parcimoniosas, com 181 passos. Essa árvore é o consenso dessas 4 árvores. E aqui, já considerando Coryphagrium grandis como um Xenagrionidio. Então, Pseudostigmatida é grupo irmão de Xenagrionidae. E esses táxons que eu destaquei, Mecistogaster nordestina, Kesselring, Milk, Platygon humaitá, quadratum, mínimo e Microstigma maculatum foram mostrados pela primeira vez em uma análise filogenética. E teve representatividade de todos os gêneros e espécies de Pseudostigmatida, exceto Platygon pranoti, que eu já comentei. E aqui, nesse resultado, o Pseudostigma é o único gênero monofilético. E aí, o resultado da análise filogenética de máxima parcimônia, usando pesagem implícita, em usando ambos os scripts, resultaram numa mesma topologia, que é essa árvore. Então, no caso do resultado usando o script do Mirande, resultou em 6 árvores mais parcimoniosas com 185 passos, e o script SetK, uma árvore com 185 passos, obviamente. Essa árvore apresenta uma melhor resolução das relações entre as espécies de Pseudostigmatida, né, em relação à análise anterior. E aqui, a Pseudostigma e Mecistogaster formam grupos monofiléticos, são gêneros monofiléticos. E aqui a gente vê que, né, dando um foco, né, nessa região da árvore, Platyigma achictum está como grupo irmão dos outros Platyigma mais Pseudostigmatida e Mecistogaster, e Platyigma se tornaria monofilético com a alocação de Platyigma achictum em um novo gênero. E aí os outros Platyigma compartilham de 2 sinapomorfias. Uma é a mancha apical na asa posterior do macho, que é essa mancha azul clara, enquanto que a mancha azul escuro é o pseudostigma, e possui espinhos no segmento 3 em forma de placa do pênis, indicado aí pela seta vermelha, em caráter 62. E dentre os Platyigma, o Platyigma achictum é o único que não possui essas características. Ele não tem mancha apical na asa posterior e ele não possui espinhos no terceiro segmento do pênis em forma de placa. E aqui, né, Platyigma minimum, né, que foi usado pela primeira vez, um dos táxons usados pela primeira vez numa análise filogenética, ele está como grupo irmão de Platyigma martinezi, e compartilham de 2 sinapomorfias, uma ambígua e uma não ambígua.
E Ingley e colaboradores em 2012 haviam mencionado a necessidade de uma maior amostragem de Mecistogaster para definir o posicionamento de pseudostigma. E aqui foram amostrados, né, todas as espécies de Mecistogaster, assim como de pseudostigma, essa análise resultou que pseudostigma é grupo irmão de Mecistogaster, e eles compartilham de 6 sinapomorfias, 4 ambíguas e 2 não ambíguas. E aqui, né, as duas espécies de Pseudostigmatidae compartilham de 4 sinapomorfias e os Mecistogaster de 2 sinapomorfias. Na análise filogenética com dados moleculares, eu também estou apresentando só a árvore de fruto da análise de máxima verossimilhança, né? Porque em termos de topologia, a árvore gerada pela análise de máxima verossimilhança possui uma melhor resolução, então é melhor para discutir as relações entre os gêneros e as espécies. Feit e colaboradores de 2014, Toussaint e colaboradores de 2019, encontraram esse mesmo resultado de anomisma como grupo irmão de megaloprepos e microstigma, também com alto suporte de bootstrap e também de probabilidade posterior, no caso deles, e essas relações filogenéticas entre esses gêneros corroboram com as características morfológicas das espécies. E aqui, olhando para essa parte da árvore, pseudostigma está como taxon-irmão de Mecistogaster modesta. E esses mesmos autores que eu citei anteriormente encontraram esse mesmo resultado, também com alto suporte. Porém, Mecistogaster modesta apresenta características morfológicas mais similares a Mecistogaster do que pseudostigma, e além disso, não foi incluída aqui nessa análise a espécie Pseudostigma acedens, né, sendo que sua inclusão poderia trazer um resultado diferente. E aqui, Platigma, né, forma um clado com alto suporte de bootstrap. Sendo que Platigma chinctum taxon-irmão de Platigma martinezi, também esse mesmo resultado foi encontrado por Toussaint e colaboradores de 2019 com alto suporte. E aqui no resultado da análise filogenética com dados morfológicos e moleculares combinados, anomisma abnorme está como grupo irmão de megaloprepos querulatos, que são um clado irmão de microstigma, e Pseudostigma aberrans permanece como taxon irmão de Mecistogaster modesta, corroborando com o resultado de Ingley, colaboradores de 2012, que também fizeram uma análise com dados combinados. E a diferença entre as análises com dados moleculares e com dados morfológicos e moleculares combinados é que Megaloprepus, na outra análise, ele era o grupo irmão de microstigma. E essa espécie, ela possui características morfológicas mais similares a microstigma do que a anomisma. E aqui, no caso de Platigma, a Chinctum está como grupo irmão de Buckley, sendo que na análise anterior estava como um grupo irmão de Martinezi, e a Chinctum também possui características morfológicas mais similares a Martinezi do que Buckley. E a gente vê também que os valores de suporte estão baixos para essa relação. Então, os gêneros anomisma, megaloprepus e microstigma foram mantidos segundo propostas anteriores. Não foi feita mudança na classificação de Platigma a Chinctum, já que, né, nas análises com dados moleculares, não tive representatividade de todas as espécies. Não foi feita mudança na classificação segundo o relacionamento próximo de Mecistogaster modesta e Pseudostigma aberrans, né, já que eu não incluí Pseudostigma acedens.
E as análises com dados moleculares, incluindo as espécies ainda não amostradas e o uso de outros gêneros, serão essenciais para uma melhor definição de hipóteses do relacionamento entre as espécies, especialmente Mecistogaster e Platystigma. Então, finalmente, entrando no último capítulo, que é da taxonomia de Mecistogaster e Platystigma. Em Mecistogaster e Platystigma, há espécies inadequadamente descritas e com ausência de figuras, como Mecistogaster linearis, modesta, ornata, Platystigma, bucle e jocaste. Então, o objetivo nesse capítulo foi realizar o estudo taxonômico de Mecistogaster e Platystigma, redescrevendo as espécies desses dois gêneros e construindo uma chave taxonômica de identificação para cada um dos gêneros. Então, para isso, foi examinado o material do Centro de Coleções Taxonômicas do FMG, do Museu de Zoologia Comparada de Harvard, do Museu de História Natural de Londres e do Museu de História Natural de Berlim. Esse material foi examinado sob lupa estereomicroscópica e foram também feitas fotografias das principais estruturas. E o holótipo de Mecistogaster linearis, ele está perdido. Então, foi examinado o parátipo através de fotografias enviadas pelo Museu de Berlim. E não foi possível examinar Mecistogaster modesta, mas existem 5 síntipos depositados na coleção de Celly, no Instituto de Ciências Naturais da Bélgica, e esse material vai ser examinado no futuro próximo, para inclusão na publicação. Então, foi redescrito o parátipo de Mecistogaster linearis, e foi apresentada uma prancha com fotos, né, das principais estruturas. Também foi feita a redescrição do síntipo de Mecistogaster ornata, também apresentando uma prancha com as principais estruturas, e aqui, felizmente, a genitália estava exposta, então foi possível tirar uma foto em vista dorsal e lateral do pênis dessa espécie. E foi feito também a redescrição do lectótipo de Platystigma bucle, que é uma espécime, né, que está um pouco frágil ali, quebradiço, mas foi importante documentar, através de fotografias, né, as principais estruturas, e infelizmente, nesse caso, o pênis não estava exposto, não tem como indicar aqui, tem, voltou. Então, o pênis, ele está aqui abaixo da vesícula seminal, que é essa estrutura, mas não foi possível expor também, não me foi permitido, mas tem a possibilidade de fazer um escaneamento, e aí a gente poder, então, conhecer a genitália do lectótipo dessa espécie. E foi feito, por fim, a redescrição do holótipo de Platystigma jocaste, que está super conservado, e também a genitália estava exposta, né? Aqui a gente vê a genitália exposta. Foi muito importante isso, documentar essa estrutura. E foi feita uma chave de identificação dos machos de Mecistogaster, e eu decidi fazer uma prancha também, indicando as principais características para facilitar durante a identificação das espécies. Da mesma forma, eu fiz para a chave de identificação atualizada dos machos de Platystigma. Então, apesar de Soldati e Machado, 2019, terem apresentado a diagnose de Mecistogaster linearis, essa foi sucinta e não ilustrada, já que se baseou na literatura, e aqui eu apresento uma redescrição completa, né, com ilustrações. Kennedy, em 1919, ilustrou o pênis da espécie tipo do gênero Platystigma, que é Platystigma jocaste, mas pela primeira vez o pênis do holótipo foi fotografado e sua redescrição completa foi fornecida.
Ainda são necessárias a elaboração das redescrições das fêmeas de Mecistogácea linearis e ornata, assim como a descrição do pênis de linearis e de Platigma bucli, com base nos tipos. E a Platigma humaitá e Platigma quadratum foram sinonimizadas em Platigma bucli, e Mecistogácea nordestina, Kesselring e Milk, sinonimizados em Mecistogácea tramalha, após um estudo detalhado da morfologia dessas espécies. Então, as chaves que eu apresentei já foram atualizadas, né, de acordo com essa sinonimização. Sinonimia, né? A primeira chave taxonômica, que inclui todas as espécies de Mecistogácea, sendo importante para a identificação correta das espécies, especialmente por possuir imagens referentes às principais características. Então, eu gostaria de agradecer a CAPES pela bolsa, né, que foi muito importante nesses 4 anos do desenvolvimento do meu doutorado. Agradecer também a alguns lugares que ofereceram bolsas para eu ir para outro país, para participar de congresso, enfim, para eu ir para outros estados para fazer cursos relacionados, né, com libélulas. Agradecer a pós-graduação também por todos esses anos que eu estou lá, e onde eu aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas. Agradecer a todos os museus que emprestaram material ou que me receberam, né, para ver o material no local. Agradecer também a PUC Minas, que foi onde eu fiz a microscopia eletrônica de varredura, né, e o laboratório de genética da UFMG, onde eu também pude fazer a extração de DNA do material, e ao grupo Odonata do Brasil, que é um grupo que, para mim, faz todo sentido, porque é um local onde tem pessoas geniais, onde a gente compartilha muita coisa, né, onde a gente está sempre trocando, né, enfim, compartilhando, né, de ciência, de artigos, de tudo. É muito importante ter esse grupo. Eu agradeço minha orientadora, a Lica, que foi excepcional, assim, foi uma orientadora excelente, que me acompanhou mesmo, de 15 em 15 dias, estava ali marcando uma reunião para ver o desenvolvimento do meu projeto, me ajudou muito, sempre trazendo novidades, artigos, trazendo discussões também sobre caracteres, enfim, foram anos que eu me diverti muito, e agradeço por ela ter não só divertir, né? Chorei muito também, mas eu agradeço por ela ter se disponibilizado a me orientar, né? Mesmo com um grupo que é bem diferente das moscas, né? Com uma asa muito mais complexa, e ela estava ali todo o tempo tentando entender um pouquinho mais sobre as libélulas. Agradeço também ao laboratório de sistemática de insetos, a todas as pessoas que passaram por lá e que permanecem lá, que a gente também compartilhou muita coisa e foram muitas trocas. E nessa foto, também, além de ter o pessoal do laboratório, tem professores que foram essenciais, né, no desenvolvimento acadêmico, alunos da pós-graduação, com quem também eu compartilhei muita coisa e aprendi muito também, e me diverti, ri, abracei, enfim. E agradeço também a pessoas da biologia que surgiram na minha vida e que são muito importantes, muito especiais, que eu tenho muita consideração e estão sempre me apoiando e me desejando o melhor. E agradeço a essas mulheres dessas fotos, que são pessoas incríveis, assim, que também estão comigo sempre. As minhas amigas, irmãs de alma, que, nossa, nem sei, são pessoas muito especiais, amo demais, que estão sempre comigo, me acompanhando e sempre me dando muita força.
A Carol também, que é uma amizade que surgiu, né, através da UFMG, que eu vou levar para a minha vida. Pessoas da graduação que até hoje permanecem também, muito próximas a mim. A Lê, a Stephanie, que é minha libelulinha, que veio trazer muita alegria para o laboratório e com quem eu a todo momento estava compartilhando sobre as libélulas e me trouxe um pulso e um gás, sabe, de ter alguém ali de libélulas também para trocar e que se tornou uma amiga para a vida. Te amo muito, amo todos vocês. Minha família, né, minhas tias, primas, que é quase irmã, minha avózinha, que é minha segunda mãe, meu pai, minha madrasta, né, que estão sempre comigo, meu marido maravilhoso, que eu tanto amo, que, nossa, me apoia de um tanto, que está se doando em prol da minha alegria, da minha felicidade, da minha realização, e que faz tudo por mim com muito amor. Meu sogro, minha sogra, minha cunhada, enfim, que são como pais para mim, como irmã. O meu irmão, minha cunhada e minha sobrinha, que sempre me trazem muita alegria, muito amor, que eu admiro muito e me inspiro muito na força desses seres, que essa força reverbera em mim. E ao meu querido, amado professor Ângelo, que foi meu mestre das libélulas, que me ensinou tudo, sempre com muita paciência, com quem eu troquei muitos momentos de conversa, muito conhecimento. Enfim, eu sinto muita falta dele, ele faz muita falta, e essa tese eu dediquei a ele porque foi graças a ele que eu cheguei até aqui, foi graças a ele que eu conquistei tudo que eu conquistei, que eu me sinto realizada hoje por estar aqui apresentando os resultados do meu projeto. Então, eu sou extremamente grata a esse senhorzinho, tenho certeza que ele está muito orgulhoso de mim, muito mesmo. E agradeço a todos que estão aqui hoje me assistindo, que tiraram o seu tempo para me assistir, a todos os membros da banca e suplentes também, que estão aqui para contribuir para o meu trabalho. Eu tenho certeza que vocês vão trazer muitas contribuições. E é isso. Obrigada. Finalizo aqui.